Especialista ouvida pelo Jornal da Itatiaia alerta que os eventos extremos, como a catástrofe das chuvas no sul e as ondas de calor no sudeste, devem ser cada vez mais frequentes com o agravamento da crise climática. Com o fenômeno El Niño, a situação piora. Os extremos climáticos têm causado destruições e mortes aqui no Brasil e também ao redor do mundo. O mais recente deles, e que está bem perto de nós, são as chuvas, o frio e as inundações no Rio Grande do Sul, que já provocaram a morte de mais de uma centena de pessoas, deixando outras milhares desabrigadas. Por outro lado, em outras regiões do país, há registro de calor intenso e secas severas. E a cada ano, as condições climáticas pioram. Entre os vários motivos, um é o principal: o efeito do fenômeno El Niño, que provoca chuvas intensas, conforme explica a professora dos cursos de graduação e pós-graduação em meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria, Simone Ferraz. A gente está finalizando um evento El Niño e a gente sabe que no Rio Grande do Sul, na maioria dos eventos El Niños, a gente tem bastante chuva. Isso já ocorreu lá em setembro, a gente teve chuvas mais intensas, ocorreu um pouco ali em janeiro também, em alguns lugares com chuva bem intensas, e ocorreu agora. Só que junto com isso, o que a gente tinha a mais? A gente tem a umidade que vem da Amazônia, que é normal, ela sempre chega aqui nessa época do ano, no inverno, sempre tem umidade vindo da Amazônia, e além disso, a gente teve uma onda de calor. Isso é um pouco atípico, porque a gente teve 4 ondas de calor esse ano, né? Essa onda de calor ficou parada ali no sudeste, né? Esse sistema de alta pressão que gera essa onda de calor, ele ficou parado no sudeste e isso fez com que as frentes frias não conseguissem subir. Então elas ficaram paradas no Rio Grande do Sul. Então a gente juntou todos esses fatores e gerou chuva muito intensa por alguns dias. Os desastres naturais, como a chuva e a seca, causaram um prejuízo de 401 bilhões de reais no Brasil, isso nos últimos 10 anos, conforme levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Esse valor é quase o dobro do orçamento previsto para o Ministério das Cidades para este ano. O ideal, inclusive, seria prever eventos severos como o que acontece no sul do país. Algo que, infelizmente, Simone explica que não é possível. A gente consegue prever, por exemplo, um tornado, a gente consegue prever uma chuva mais intensa, mas com alguns dias, não com essa escala de tempo climático. Então, eu não consigo dizer, por exemplo, se lá em julho vai ter um evento extremo, né? Os modelos climáticos, eles não têm essa capacidade de informar com esse detalhamento. O que a gente consegue dizer é sempre assim, o evento, o julho pode ser mais seco, ou o julho pode ser mais chuvoso e assim por diante. Mas nem tudo está perdido. A professora reforça que ainda há tempo de mudar, para que nas próximas décadas a sociedade tenha condições de viver em um planeta com mais equilíbrio e menos desastres naturais. Sim, a gente tem tempo de fazer algumas mudanças no sentido de diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Localmente, claro, todo mundo pode fazer a sua parte. Talvez andar menos de carro, talvez consumir alimentos que não tenham tanto gasto energético de modo a gerar poluição. Então, são algumas pequenas atitudes que podem ser feitas. Além dessas contribuições que eu falei no início, né, de a gente diminuir os nossos gastos, a gente tem que cobrar dos nossos governantes, cobrar do nosso vereador, cobrar do nosso deputado, atitudes que façam com que, como um país, a gente diminua as nossas emissões. E se cada cidadão fizer isso no seu país, a gente vai conseguir atingir um nível de decaimento desses gases de efeito estufa, de modo que lá na frente os impactos não sejam tão severos quanto se prevê. Repórter Clarissa Guimarães.